Fala, meus amigos, muito bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Refletir a Mente de Cristo, essa é a nossa maior alegria, o nosso maior objetivo. Esse que vos fala, irmão Eduardo, é um prazer estar com você para juntos nós meditarmos mais uma vez em um estudo bíblico para nosso elevo espiritual. Nessa oportunidade, estaremos estudando então a pergunta de número 29 do Breve Catecismo. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo. Então vamos lá. Pergunta 29. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Resposta: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Somente pelo Espírito Santo é que o cristão, pela graça do Santo Espírito, ele recebe então a revelação da redenção adquirida por Cristo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, lhe parecem loucura. Porém, quando o Espírito Santo, ele vai até o homem, entra na vida do homem, então ele opera a regeneração. E quando acontece a regeneração, então aquele homem que tem o coração duro e rejeita a palavra de Deus, ele é levado então a crer. Ele é levado a crer na salvação em Cristo como seu único e suficiente Salvador e justificador, e dessa forma ele se rende ao Senhor então. Então, através do Espírito Santo, a redenção se torna eficaz. O Espírito é aquele que, como disse Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que a obra é efetuada na vida do homem. Quando eu falo homem, falo mulher, falo toda a humanidade, todo aquele que o Senhor chamar, todo aquele que o Senhor convocar, todo aquele que o Senhor eleger. Nossas referências bíblicas estão em João. Você está com a Bíblia aí? Então abra comigo João, capítulo de número 1, verso de número 12 e 13, que nos diz assim a palavra: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, mas nem da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus, então, ele, pelo seu Santo Espírito, vai até o homem, que está cego, está surdo, não está em uma condição de discernimento, está totalmente caído, perdido, morto espiritualmente. E ele vai e abre os olhos espirituais do homem caído, os ouvidos espirituais do homem caído. Então esse homem caído, ele passa agora a olhar para Deus de uma forma diferente, porque o Espírito Santo trabalhou na vida dele, lhe concedendo fé para crer em Deus, lhe concedendo fé para crer em Cristo e no Evangelho. E com essa fé, ele é conduzido então a crer em Cristo para a sua salvação. E ao crer em Cristo, ele crê na obra salvífica, ele crê que Cristo é o seu justificador, ele crê que Cristo é o seu redentor. E ao fazê-lo, então ele crê também que Deus está lhe reconciliando consigo mesmo e fazendo-o filho seu através de Cristo e pelos méritos de Cristo. E dessa forma ele se arrepende dos seus pecados, pedindo perdão, se reconciliando com Deus. E tudo isso que eu estou falando é obra do Espírito Santo. João capítulo 3
e verso de número 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, essa obra de salvação só é eficaz e só acontece por causa do Espírito Santo. E o cristão ele se torna então participante, o salvo ele se torna participante da redenção pela aplicação do Espírito Santo que aplica a redenção na vida dele. O Senhor Jesus ele enviou o Espírito Santo para a igreja e para fazer essa obra no seu povo. Através do Espírito Santo somos então levados a Deus, a Cristo, a redenção, a essa obra de salvação tão maravilhosa. O que queremos dizer com a palavra redenção nessa pergunta específica? A palavra redenção nessa pergunta poderia ser definida como sendo a doutrina completa da salvação revelada na Bíblia. O sentido amplo da palavra é usado aqui. Então, a redenção ela é a doutrina completa da salvação. Isso é a redenção. O sentido amplo da palavra é usado aqui. O Warfield declara: ele morreu como resgate. E é certo, mas a salvação comprada por esse preço de resgate se realiza passo a passo em seus estágios sucessivos até o fim. Então, o Espírito Santo ele opera eficazmente a redenção e até o fim ele fará essa obra maravilhosa em nossas vidas, aperfeiçoando diariamente em nós essa obra. Como essa redenção foi comprada? Essa redenção foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Cristo comprou a nossa salvação, pagando com a sua própria vida. Será que não é possível, de alguma forma, o próprio crente fazer-se participante da redenção? Porque tem crentes assim. Essa pergunta é muito perspicaz, é muito necessária, vem muito a calhar, porque tem muita gente que acredita que pode contribuir com a sua redenção, fazendo boas obras, trazendo diante de Deus justificativas, e isso é um engano. Ninguém pode, através de suas boas obras, através de algo que venha a fazer de bom, comprar a sua redenção. É impossível. Nossas melhores obras, como diz a Bíblia, são trapos de imundícia. Somente Cristo, somente pelo Espírito é que a redenção é efetuada. Não há mérito, não há esforço humano que possa redimir uma alma. Somente através de Cristo e pelo Santo Espírito. Não é possível, é impossível o crente fazer-se participante da redenção. A Bíblia nos ensina que somos totalmente incapazes de nos salvar a nós mesmos, muito menos merecer isso. Por quem nossa redenção é aplicada? Nossa redenção é aplicada pelo Espírito Santo, é sua operação efetiva em nós que a faz acontecer. Como essa pergunta nos ajuda a entender a doutrina da Trindade? Ajuda-nos a tornar completa a doutrina da Trindade, mostrando a obra do Espírito Santo na obra da redenção. Já vimos como o Pai ordena o Filho, ou como o Pai ordena, né? Deus ordenou a redenção, o Filho comprou a redenção, e agora o Espírito Santo aplica a redenção.
Spurgeon tinha uma predileta declaração com a qual costumava finalizar muitos dos seus sermões. Já ouvimos o pregador que esclareceu a verdade contundente, mas precisamos de um mestre maior, do trono eterno provindo. A aplicação é obra de Deus somente. Então, fica a nossa súplica ao Senhor, que possa nos esclarecer as verdades eternas, sabendo que, na obra da redenção, o Pai ordenou, o Filho amado executou, e agora o Espírito Santo aplica essa redenção em nossas vidas. Então, essa foi mais uma lição do Breve Catecismo. Hoje, a pergunta de número 29. Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Tornamo-nos participantes pelo Espírito Santo. Ele opera em nossas vidas, ele nos redime, ele nos reconcilia com Deus, ele nos regenera, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ele nos guia até a eternidade. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo do Breve Catecismo, se Deus assim nos permitir. Tchau.